Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e estamos a gravar sexta-feira, dia 30 de agosto, quase 2 meses depois da segunda volta das eleições legislativas francesas convocadas antecipadamente por Emmanuel Macron. Desde então, o impasse político mantém-se. O primeiro-ministro dimissionário Gabriel Attal continua em funções e o presidente francês tarda em nomear o seu sucessor. Para nos falar sobre este assunto temos connosco Vítor Pereira, investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e doutorado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris. Obrigada, Vítor, por ter aceitado o nosso convite. A edição técnica deste episódio é de Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O resultado da segunda volta das legislativas já é conhecido desde o dia 7 de julho. A coligação de esquerda Nova Frente Popular foi a vencedora das eleições. No entanto, a aliança não chegou perto dos 289 lugares que são precisos para a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Conquistou apenas 193. Macron aproveitou esta divisão do Parlamento e a trégua olímpica para atrasar a decisão de nomear um novo governo. Só que essa trégua declarada de forma unilateral pelo presidente já terminou a 11 de julho, entretanto os Jogos Paralímpicos também começaram e nenhuma escolha foi feita. Vítor, era expectável que esta indefinição durasse tanto tempo? Não era, e além da indefinição, o que pode parecer estranho e ambíguo foi que a decisão de dissolver a Assembleia foi feita muito rapidamente. Foi depois da noite das europeias e o Presidente da República Francesa, sem consultar, como a Constituição diz, a Presidente da Assembleia Nacional e o Presidente do Senado, sem ter falado com o próprio Primeiro-Ministro, Gabriel Attal, toda a gente pensava que era muito próximo dele, decidiu dissolver e convocou eleições em apenas 20 dias, que era o prazo mais curto possível legalmente, o que muito provavelmente foi feito para impedir oposições, nomeadamente a oposição de esquerda, de ter tempo de preparar-se. Então foi tudo feito muito rapidamente e tudo foi feito muito rapidamente. E desde então, desde que o resultado saiu em 7 de julho, resultado que muito provavelmente eu não tinha antecipado, agora o tempo de facto parou e já 1 mês e meio que os franceses não têm governo, temos um governo dimissionário, e o que ele não fez antes, isto é, consultar pessoas para saber que solução ele tinha, agora consulta os partidos, os autarcas, o presidente de regiões, agora consulta mais ou menos toda a gente. Então o mais provável é que ele pensava que a sua decisão ia tomar toda a gente um bocadinho desprevenida e que ele ia ganhar as eleições, ou pelo menos estar em frente, e o que não aconteceu. Então está à procura de um plano nem B, deve ser um plano C ou um plano D. E depois dos Jogos Olímpicos, houve uma primeira reunião entre Macron e os líderes partidários para nomear o ou a próxima primeira-ministra, e o nome de Lucie Castet, da Nova Frente Popular, foi rejeitado e o chefe de Estado argumentou que, e estou a citar, um governo baseado apenas no programa e nos partidos propostos pela aliança com mais deputados, a Nova Frente Popular, seria imediatamente censurado por todos os outros grupos representados na Assembleia Nacional. E este argumento de Macron da estabilidade institucional parece-lhe plausível, Vítor? Isto, de facto, a Constituição Francesa da Quinta República diz que o Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro. Não diz que escolhe em função da composição da Assembleia Nacional. Muito constitucionalistas, muitos, e até o próprio François Hollande, que agora tornou-se deputado do Partido Socialista, da NFP, da Nova Frente Popular, e que tem a experiência de ter sido Presidente da República, disse que a forma como Emmanuel Macron age não é a mais oportuna, isto é, a coalição que chegou à frente foi a Nova Frente Popular, com 193 deputados, muito longe de uma maioria, mas o próprio Macron não tinha maioria desde 2022, mas tinha mais deputados, é verdade. O que diz o François Hollande é que ele deveria ter proposto à Lucie Castet de compor um governo, de apresentar-se ao Parlamento e muito provavelmente
teria uma moção de censura, a oposição teria feito uma moção de censura e depois o presidente teria que nomear outro primeiro-ministro. O que parece a muitas pessoas é que o Macron ainda pessoaliza muito o poder. Isto é, ele teve, sobretudo no primeiro mandato, uma forma muito pessoal de governar. Quando o primeiro-ministro que ele nomeou, o Edouard Philippe, começou a ter uma certa popularidade, uma certa reconhecimento, que era uma pessoa que não era conhecida, e foi buscar uma pessoa que ninguém conhecia, o Jean Castex, e depois foi buscar a Elisabeth Borne, pessoas que ninguém conhece e que não têm um peso político muito forte. Muitas pessoas dizem é que o presidente está além do papel que ele devia ter, nesse caso, e devia voltar a uma leitura mais parlamentar das instituições e menos presidencialista. Uhum. E qual é que seria, afinal, o governo ideal para Macron? Porque ele claramente está inclinado para uma solução que inclua o seu espectro político, não é? E ele já afirmou, até citado pelo Palácio do Eliseu, que o povo francês tinha exprimido um desejo de mudança e de unidade alargada e que era preciso continuar a avançar no sentido da constituição da maioria mais ampla e mais estável possível ao serviço do país. E que maioria ampla e estável é esta? Então, o Emmanuel Macron agora já não há governo primeiro-ministro ideal. Um primeiro-ministro ideal para ele seria um primeiro-ministro da confiança dele, com uma maioria do partido dele, ou da coalição dele. Já não é o caso. Agora o que ele está à procura é tentar, há uma frase que foi muito repetida durante a campanha eleitoral, é que não se pode governar com os extremos. E os extremos são, obviamente, o Rassemblement National, o partido de extrema-direita, que conheceu. Obviamente, as pessoas dizem que o Rassemblement National perdeu as últimas eleições. Foi um bocadinho o referendo contra o Rassemblement National. Mas o Rassemblement National passou de 2 deputados em 2012, 8 em 17, 88, 89, houve um que falhou, em 2022, e agora está em 140 e picos. Obviamente, então, não pode chamar o Rassemblement National, e o Macron e parte da direita não querem da LFI, da France Insoumise, o partido que não está dirigido pelo Mélenchon, mas que o Mélenchon é a principal expoente. Então o que ele quer nesse momento é que os Les Républicains, o antigo partido do Sarkozy, que até se dividiu durante a campanha com o presidente Éric Ciotti, que juntou, fez uma coalição com o Rassemblement National, que os verdes, os comunistas e o PS, sem LFI, aceitassem governar juntos. Uma ampla coalição que iria dos republicanos à direita até os comunistas à esquerda. Isto é o que ele quer, mas não é propriamente o que os outros partidos querem, porque temos que ver uma coisa, é que tanto o PS como os republicanos sofreram muito desde 2017 por causa do Macron. O Macron, em 2017, tinha um partido muito recente, tinha um ano, então o que ele fez foi buscar pessoas, tanto à direita, tanto à esquerda, para governar, mas também para partir e destruir o sistema político tradicional. Estava baseada numa alternância entre o PS e os republicanos. E obviamente que as pessoas que ficaram tanto no PS que nos republicanos, agora que o Macron precisa deles, que o Macron não conseguiu acabar completamente com eles, obviamente que eles não querem salvá-lo, saí-lo dessa situação muito difícil, e que obviamente eles querem manter a autonomia deles. Por exemplo, os republicanos obviamente já estão a pensar no 2027, as próximas eleições presidenciais. Exato, que é quando termina o mandato de Macron. Sim. E o PS, o Partido Socialista, viu que houve uma dinâmica eleitoral com a Nova Frente Popular e não quer ser, imagino o atual secretário-geral, não quer partir por enquanto essa coalição e não quer fazer o que o Macron quer, é romper com a LFI, a France Insoumise, e por enquanto está, mesmo se isso cria algumas divisões dentro do Partido Socialista, ele está a manter a aposta na coalição da Nova Frente Popular. Uhum. Por isso,
parece muito difícil que possa emergir um primeiro-ministro como quer o Macron, que consiga juntar a direita e a esquerda. Um dos nomes que é mais repetido é o de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve foi o último primeiro-ministro do mandato do François Hollande, que é do PS, mas que é sempre visto pela direita como um homem de Estado respeitável, como um homem de Estado que mantém a ordem pública, o que lhe traz problemas com a parte esquerda, que acha que o Cazeneuve, quando foi ministro do Interior e primeiro-ministro, fez um uso desproporcional da força contra as manifestações ecologistas ou manifestações contra uma lei de trabalho que tinha contra ela várias manifestações. Sim, mas a questão é também se os partidos de esquerda, nomeadamente a Nova Frente Popular, se vão aceitar, porque eles já estão a rejeitar participar nas novas reuniões que estão a ser, que foram convocadas, aliás, pelo presidente francês, e querem, obviamente, que o próximo primeiro-ministro venha das suas fileiras, porque foram a aliança vencedora das eleições. Sim, e sobretudo, quando o Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional, logo depois do resultado das eleições europeias, ele pensava que a esquerda ia ir desunida às eleições. Porque a LFI, o Partido Socialista, tem um historial antigo de quesílias, de divisões, e o que o Emmanuel Macron, provavelmente por não ter uma cultura política de esquerda, o que ele não entendeu é que em apenas 4 dias o PS, os Verdes, os comunistas e a LFI, que não têm sempre boas relações, perante a ameaça de uma vitória da extrema-direita, porque na noite das eleições europeias, o grande vencedor era o Rassemblement National com o Bardella, que tinha ganho com grande diferença. O que o Macron não estava toda à espera é que esses 4 partidos, em apenas 4 dias, fizessem um programa comum e investiduras comuns. E isso ele não estava à espera disto. E obviamente que agora ninguém à esquerda quer ser o primeiro a romper. Nem o Partido Socialista, sobretudo, nem a LFI, mas é sobretudo o Partido Socialista. Então, isso torna pouco provável por agora que o Partido Socialista aceita apoiar um candidato a primeiro-ministro que não seja apoiado também pelos outros partidos de esquerda, nomeadamente LFI, que logo depois do resultado das eleições, logo disse que agora era cumprir o programa da Nova Frente Popular sem mudar uma vírgula. O que vai ser pouco provável. Mas até o próprio Mélenchon até disse a semana passada que o seu problema é ter ministros LFI. Ele aceitava apoiar um governo de esquerda sem ministro LFI. Por isso, por enquanto, parece que estamos num beco sem saída, porque se, por exemplo, o Macron nomear o Cazeneuve, não é de todo certo que o PS o apoie. Ou então, o que talvez está à espera o Macron é que haja uma divisão dentro do próprio Partido Socialista, o que não é tudo impossível. Mas não seria suficiente, muito provavelmente, para ter uma maioria na Assembleia. E foi o próprio presidente francês, lá está, que convocou estas eleições depois do crescimento da extrema-direita nas eleições europeias. Acha que Macron se pode ter arrependido do que fez, ou seja, ter convocado estas eleições? Obviamente que ele nunca veio dizer que se arrependeu. O que é mais provável é que o Macron pensou que a esquerda estava dividida, que a direita fez um resultado muito mau. Que o Macron, temos que ver que ele conseguiu ser Presidente da República sem um partido político importante, e 2 anos antes de 2017 quase ninguém o conhecia. Ele deve pensar que ele tem uma capacidade e talvez uma sorte, e talvez muitas pessoas disseram que ele fez um golpe de póquer. Já tinha ganho em 2017, tinha de novo ganho em 2022, na 2 vezes. Porquê que ele ganhou as eleições presidenciais? Porque é uma rejeição muito forte
da extrema-direita, da Marine Le Pen, e que ele sempre na segunda volta conseguiu obter votos do centro, da direita e da esquerda. E ele pensou que isso ia reproduzir-se mais uma vez. Isto é, que ele ia conseguir, perante o perigo da extrema-direita, que é a coalição dele, a Renaissance e o Modem e Horizon, iam ganhar de novo as eleições. Só que desta vez não, o tiro saiu pela culatra e muitas pessoas preferiram votar na esquerda e muitas pessoas votaram até na extrema-direita, que conseguiu obter 11 milhões de votos. Então a ideia dele, se a ideia dele fosse que ele ia ganhar as eleições e ter uma maioria que ele não tive em 2022, perdeu completamente. Alguns, eu não concordo com isto, mas até alguns disseram que talvez o plano dele era que a Rassemblement Nacional, a Frente Nacional ganhasse, que era uma forma de obrigar o Rassemblement Nacional de governar, de mostrar que eles não têm a capacidade de governar e depois impediram a vitória do Rassemblement Nacional em 2027. Parece muito cínico e parece bastante improvável. Eu acho que ele achava que ele ia ganhar, como ganhou em 2017 e 2022, só que não estava à espera mesmo dessa união da esquerda que conseguiu mobilizar, porque houve em França, durante as eleições, uma mobilização popular muito forte. Muitas pessoas pouco politizadas foram fazer campanha, foram fazer porta a porta, foram distribuir panfletos, e essa dinâmica estive do lado da esquerda e muito menos da coalição à volta do Macron. Uhum. E França já está nesta situação desde 7 de julho, e eu sei que esta pergunta não é exatamente fácil de responder, mas o que é que diria que é preciso para este impasse passar finalmente? Porque o Macron já está a ser muito pressionado, ele está debaixo de fogo para finalmente tomar uma decisão. No entanto, ele parece, aliás, ele agora ele foi à Sérvia, portanto parece que não está completamente preocupado com nomear um próximo governo. Eu não sei se a França pode sair facilmente deste impasse, no sentido onde ele não pode dissolver até tem que esperar um ano. Agora só tem que esperar 11 meses, porque já passou quase um mês, quase 2, não pode dissolver. Não há nenhuma maioria, por enquanto, na Assembleia Nacional. Há o peso enorme, que é 142 deputados do Rassemblement Nacional, que não são suficientes para fazer cair uma maioria, um governo, mas se juntam a outro partido, a outra coalição, fazem cair. Mais uma vez, não estou nenhum dos partidos tradicionais, o Republicano e o Partido Socialista, parecem que não estão prontos para salvar o Macron. Já está a começar e já vai começar o depois do Macron. A Constituição Francesa agora impede a mais que 2 mandatos. Antigamente não havia isto, depois houve uma reforma em 2008 que faz para apenas haver 2 mandatos presidenciais, e já começaram, e talvez foi um dos motivos pelo qual o Macron dissolveu, já há muitos candidatos a substituir o Macron dentro da coalição dele. Há o próprio Gabriel Attal, há o Darmanin, que é o ministro do Interior, há o Bruno Le Maire, ministro das Finanças, há o Édouard Philippe, o antigo primeiro-ministro, e já vai começar, a campanha já está quase a começar. Por isso é um impasse que pode durar algum tempo. Não sei se vai durar tanto tempo como na Bélgica, mas porque toda a gente está a pensar nos custos. O próprio Wauquiez, que está a dirigir os republicanos, já está a pensar em 2027, e a ideia é pensar, se eu agora o ajudo o Macron, será que isso vai ajudar-me ou não nessa perspectiva? Se o PS aceitar uma coalição com os macronistas da direita, será que está a perder todas as hipóteses de ter um candidato em 2027 e que isso vai ajudar de facto o Mélenchon, que vai apresentar-se como o único verdadeiro homem de esquerda? Por isso há tantos cálculos que eu acho que o impasse pode durar mais um tempo. Ok. E para fecharmos, Victor, de que forma é que o presidente francês pode ser impactado e marcado
por esta indefinição que causou, depois de ter sido ele próprio, lá está, a convocar as eleições? Que consequências políticas é que pode ter? Uma coisa que é importante é que o Macron já não pode ter, em breve, ambições presidenciais. E, de facto, ele podia... Obviamente, ele nunca disse e nunca escolheu um delfim. Nunca ia dizer eu quero ser o tal e tudo. Acho que o medo dele é ser um bocadinho como Obama, de acabar o mandato e ser a extrema-direita a ganhar depois. Isto é, acho que ele não quer ser... ele, quando começou em 2017, disse que ia reformar a França, ia transformar a França e fazer que mais ninguém ia votar na extrema-direita. Desde que ele está no poder, a extrema-direita nunca tive tão alto. O sistema eleitoral francês, que não é um sistema proporcional, está feito... Não é um sistema eleitoral que ajuda a extrema-direita, os pequenos partidos. Mesmo com um sistema eleitoral que não é feito para o Rassemblement Nacional, eles conseguem ter 140 deputados. Por isso, acho que o medo dele, o que ele ambicionava, é ter um mandato até o fim, ser o presidente até o fim, e ele não queria ser o Jacques Chirac. O Jacques Chirac, depois do segundo mandato, no fim, quase já não contava, e o Sarkozy... já estava à frente no palco, na ribalta. Ele quer ser o presidente até o fim, e essa dissolução acho que foi para mostrar que era o chefe, e falhou redondamente. Acho que vai ser um presidente que na história vai ser visto como um presidente que, já numa quinta república, que dá muito poder ao presidente, acho que foi o presidente que mais poder teve, tentou mais pessoalizar o poder, mais que o próprio general de Gaulle, mais que o Mitterrand, e que a sua forma muito pessoal de ter o poder chegou a este impasse no qual estamos agora. Isto é, dissolver uma Assembleia sem consultar quase ninguém e com um resultado muito mau para ele. Obrigada ao Vítor Pereira por ter aceitado o nosso convite e obrigada também ao Gustavo Carvalho pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.